Doutor Joaquim, é um prazer ter você conosco mais uma vez aqui no nosso programa. Quando a pessoa descobre que está com diabetes, a primeira dúvida é com relação à alimentação. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Hoje, dia 20 de abril, um dia bom para a gente falar sobre diabetes, que realmente é um retorno do meu trabalho profissional às emissoras de rádio da região. E há 26 anos que eu venho sempre no exercício da profissão, cuidando de diabetes com respeito à alimentação. Então, Marcos, quando a pessoa descobre que ele está diabético, normalmente ele não acredita que está diabético, ele acha que é um momento, algo que ocorreu com ele, algum problema. Então ele normalmente segue as orientações médicas, normalmente segue direitinho uma dieta prescrita pelo nutricionista. Se for necessário, o médico prescreve medicação, ele caminha todos os dias, fica realmente um cordeirinho. Quando ele, depois de alguns dias, 30 dias, e ele retoma aos laboratórios e ele faz um novo teste de glicose para testar o açúcar, para avaliar a taxa de açúcar do sangue, ver que baixou, diminuiu, ele acha que ficou curado. E aí ele lentamente começa a voltar a fazer o que ele durante toda a vida fez, como ele aprendeu a comer, como era o comportamento alimentar dele original. E aí ele vai naquele efeito sanfona: melhora, se trata, piora, se trata. E isso vai acumulando ao longo dos anos, e lá na frente ele terá, não são todos, mas em grande quantidade, uma probabilidade grande, ele terá problemas relacionados com o coração, com toda a circulação sanguínea, com a visão, com os rins, e com isso ele vai padecer de muito sofrimento no futuro. Então, o diabético, o paciente que tem diabetes, seja ele tipo 1 ou tipo 2, ou seja, tipo 1 é aquele que toma insulina todos os dias, e tipo 2 não é aquele que toma insulina. É aquele indivíduo que toma medicação ou não, mas que tem que fazer a dieta. Então ele tem que fazer a dieta tanto naquele que toma insulina, como aquele que toma um remédio e aquele que não toma remédio. A dieta, ela faz parte do tratamento do diabetes, qualquer seja o tipo de diabetes. É importante que, se a pessoa tiver condições de caminhar, tiver as duas pernas, ele deve utilizar sim para caminhar, pois a caminhada é uma atividade física gratuita que as pessoas podem fazer no momento que tem tempo. E com isso, 30 minutos por dia vai ajudar bastante ao corpo melhorar a homeostase. A homeostase é o equilíbrio como um todo, e favorecer o controle do açúcar no sangue, porque o sangue não pode estar com a taxa de açúcar alta, porque altera o funcionamento do corpo como um todo, principalmente nos órgãos vitais. Então, além de uma boa alimentação, também tem que ter a prática de atividade física. A prática de atividade física é, sem sombra de dúvidas, coadjuvante, ou seja, parceira para o tratamento do diabetes, e não só do diabetes, para facilitar, favorecer a boa saúde. Existem alimentos que, por exemplo, o diabético ele não pode nem chegar perto? Com certeza. O maior vilão do diabetes são os alimentos que contêm açúcar, né? Açúcar, que é basicamente no processo da digestão, ele se transforma em glicose. O diabético tem pouca insulina ou não tem insulina, que é o hormônio responsável para poder fazer com que a célula que está com fome receba a glicose. A insulina é a chave da porta da célula. Aí a insulina bate na célula, a porta se abre e a insulina entra. O diabetes não tem esse mecanismo perfeito. Então, chega a glicose na célula, bate a porta, eu cheguei. Mas aí a porta não abre, porque não tem a insulina na quantidade perfeita, adequada, para dizer, abre-te, César. E a insulina entra para ser metabolizada. Por quê? Porque a glicose é a energia básica para a vida, para a célula como um todo. Então começa aí um problema sério, metabólico, isso causa várias complicações ao longo do tempo, não quer dizer que isso seja de imediato, vai
sacrificando, vai maltratando a célula, o corpo como um todo. Então, se o indivíduo é diabético, consome alimento com açúcar, ora, com certeza vai aumentar a taxa de açúcar no sangue, porque aquela glicose proveniente da digestão do açúcar não vai ser metabolizada corretamente. Então, o que é que vai acontecer com isso? Vai acontecer que vai sobrar glicose na corrente sanguínea. E esse aumento do açúcar na corrente sanguínea não é saudável para o funcionamento do corpo, porque a glicose é proveniente do metabolismo, da digestão dos alimentos, principalmente dos carboidratos. Mas tudo que a gente come acaba em glicose no final. Mas os carboidratos são os primeiros que são queimados, que são digeridos, que são metabolizados. Então, com isso, o que é que vai acarretar? Vai acarretar uma série de problemas para o indivíduo que é diabético. Então, ele tem que abolir completamente o açúcar da sua dieta. Hoje, nesses tempos de internet, de tempos cibernéticos, a população está mudando os hábitos alimentares, porque nós no passado saímos da zona rural, onde trabalhávamos para poder nos sustentar, e viemos formar as cidades. E nas cidades hoje ninguém trabalha com força produtiva como na zona rural. Houve uma inversão. No passado, grande parte da população era no sítio e pequena parte nas cidades. As cidades eram para poder vender produtos, mercadoria, comércio. Hoje houve uma inversão. Então as pessoas hoje, na verdade, trabalham muito, mas gastando pouca energia. Aí tem um porém. Mas nós continuamos nos alimentar da mesma forma que nossos antepassados, que nós herdamos isso também pela cultura alimentar, de pai para filho. Nós continuamos nos alimentar do jeito que era antigamente no sítio, comendo alimento calórico, e o corpo não vai gastar, ele vai acumular. E se esse corpo não gasta? Acumula. E prejudica a saúde. Vai prejudicar. Você tem uma ideia que nas Américas hoje, em dados epidemiológicos, estatísticos, basicamente a cada 11 pessoas que habitam as Américas, um é diabético. Então, antigamente o Brasil era o país da fome, da pobreza, da desnutrição. Os Estados Unidos, o país da obesidade. Basicamente o Brasil hoje, pessoal, 52% da população adulta que mora nesse país chamado Brasil está acima do peso. Por que ocorreu isso? Porque ocorreu uma inversão de valores geográficos, onde grande parte da população, Geraldo Oliveira, veio do sítio para as cidades. E nas cidades ninguém gasta, ninguém vai tirar capim, ninguém vai arrancar toco, ninguém vai correr atrás de gado, ninguém vai caminhar, ninguém vai correr, ninguém vai ver tanta força. Então nós continuamos se alimentando da forma do passado, pior, na cibernética, nesse mundo atual, consumindo mais alimentos industrializados que contêm açúcar na sua composição química, açúcar ou sacarose, que as pessoas compram, levam para casa, e que são diabéticos, consumem nesse momento. O senhor ou a senhora que é diabético, que está tomando café nesse instante e não sabe que contém açúcar, pois nós brasileiros ainda, infelizmente, nós não temos o hábito, eu digo isso de uma forma geral, de quando vamos fazer a feira, inclusive será tema de futuros programas, né? Os cuidados que devemos ter no momento de fazer a feira no supermercado. Com relação a essa questão da informação nutricional, da composição química dos alimentos, as pessoas não costumam ler os rótulos dos alimentos. Compra sem nem saber, né? Já que muita gente agora deve estar tomando café da manhã, com certeza ouvindo o nosso programa, vamos falar sobre essa questão da dieta ideal para o diabético. O café da manhã, por exemplo, eu já começo aqui com a pergunta do nosso ouvinte João Medeiros. Ele pergunta o seguinte: gostaria de saber, doutor Joaquim, com relação ao café da manhã para o diabético, o que é melhor, a tapioca ou o cuscuz? A tapioca é fantástica. A tapioca é um alimento bom. O cuscuz pode ser utilizado. O problema é que o cuscuz, ele é gostoso, calórico, e normalmente as pessoas, quando vão saboreá-lo,
Dependendo dos ingredientes que ali estiverem temperados ali naquela comida gostosa, principalmente quem preparar com amor. Aí fica fantástico, né? Então não é o cuscuz que é prejudicial, é o tempero, né? Nem tanto. Se o tempero for saudável, meu amigo, não há problema. Aí as pessoas acabam consumindo um pouquinho mais de cuscuz. Mas é o seguinte, o cuscuz e a tapioca pode ser consumido pelo diabético, se ele estiver controlado, a glicose dele, mas deve ser consumido moderadamente, em pequenas quantidades. Eu não aconselho o diabético de manhã utilizar mais do que 4 colheres de sopa de farinha de milho, do cuscuz preparado. A tapioca, ele deve consumir uma tapioca boa, então 2 tapiocas pequenas. A tapioca tem uma vantagem, porque na composição química da mandioca, que é o insumo para produção da farinha de mandioca, que é o que chega a farinha da mandioca, que é utilizada para produzir a tapioca, ela tem uma mistura de fibras solúveis e insolúveis, que estas fibras são naturais, estão no próprio alimento, e isso ajuda a ter uma digestão lenta e faz com que o diabético, consumindo a tapioca como fonte de carboidrato, não altere tanto a sua glicose, a sua glicemia. Se a pessoa, no momento de preparar a tapioca, e ele for diabético, ele acrescentar no momento de fazer a tapioca no fogão um pouquinho de farinha de aveia fina, melhor ficará esta preparação alimentar. Então vamos para o café da manhã. Para quem é diabético, come o café da manhã ideal? A tapioca, no momento de preparar a tapioca, aquela quantidade de goma reservada para uma tapioca, colocar uma colher de chá de farinha de aveia fina, porque com certeza vai retardar a digestão da tapioca, e com isso haverá um controle glicêmico melhor. Então o controle da glicose vai ficar melhor. Adicionar a tapioca um ovo cozido ou uma fatia de queijo magro. É importante ter a tapioca, que é o carboidrato, com proteína, porque a proteína é quem vai retardar o trabalho do estômago, pois a principal função do estômago é digerir proteína. Então, quando você toma uma tapioca com ovo, vai demorar mais tempo chegar aqueles produtos provenientes da alimentação, que formam o quimo. O bolo alimentar no duodeno quando vai começar a ser absorvido após para o jejum e para o ilho. Então, com isso, o que é que vai acontecer com isso? Quando você coloca a proteína com a tapioca, a digestão é mais lenta. É muito mais rápido só a tapioca com café do que você comer a tapioca com café e ovo. Então, a ideia é comer a tapioca com o ovo e o café, e não somente a tapioca e o café. Acrescentar proteína. O almoço ideal para quem é diabético. Mas deixa eu terminar. Tem. Acabou de ingerir o tapioca com ovo e o café. É importante lá, 3 horas depois, ingerir uma fruta. Uma fruta, um copo com água. Então, esse intervalo é importante, né? O intervalo é fantástico para o controle do diabetes, para poder ele não ter insuficiência de glicose, ou seja, hipoglicemia. Ele vai pode desenvolver tonturas, tremores, e com isso controla. Então, ele comendo uma fruta, que fruta é essa? O mamão, que é bom para melhorar a função intestinal. O diabético tem que ter cuidado com a saúde do intestino. O diabético tem que defecar todos os dias. Não é saudável para o diabético ficar vários dias sem ir ao banheiro. Isso atrapalha, isso complica mais ainda o controle do diabetes, e também vai afetar até no colesterol, no triglicerídeos também. Então, com isso, ele comendo frutas às 9 da manhã, 3 horas depois, com certeza ele vai ter uma função digestiva bem melhor. E o almoço, carnes brancas. Está provado que as carnes brancas têm uma resposta positiva no controle do diabetes. O arroz, de preferência, o arroz vermelho, que pode ser tanto do leite desnatado, como também... O ouvinte perguntou aqui se pode misturar o arroz com cuscuz. Ele deve optar entre o cuscuz ou o arroz. Não pode ser os dois. Não, em preferência não. O macarrão pode também ser utilizado. Hoje temos no comércio macarrão integral, que é um macarrão feito com adição de fibras, né? Então ele pode optar. Eu vou comer uma porção de arroz, ou uma porção de cuscuz, ou uma porção de macarrão. Não há problema quanto a isso. Ele deve optar, dar preferência por carnes brancas. Não que ele não possa saborear uma carne vermelha, uma carne bovina de vez em quando, dependendo do estado de saúde dele. Ele poderá sim uma carne magra, de preferência. Agora, legumes, verdura, ele pode consumir em um pouco mais
folgadas, verduras principalmente, vão ajudar bastante ao controle da saúde dele, sem esquecer que o feijão é uma leguminosa fantástica, rico em proteína e em carboidratos, que vai dar, como o nosso ditado popular, vai dar sustância. E com isso, quem come feijão no almoço não vai sentir tanta fome durante a tarde. Né? Então, uma porção, é aquele velho ditado que o feijão é a nossa sustância, né, doutor Joaquim? Com certeza, o feijão, além de ser de nossa cultura alimentar, ele ajuda, ele completa, ele complementa melhor o nosso cardápio diário, porque ele está oferecendo nutrientes essenciais para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, que a gente tem que ver que o diabético, ele trabalha, ele não está doente em casa, ele tem que ser um homem, uma mulher normal. Ele tem que desenvolver suas funções sociais como qualquer outra pessoa. Então ele é uma pessoa normal. O suco pode ser acompanhado no suco almoço? De laranja com maçã, um suco de laranja com limão, um suco de acerola, rico em vitamina C, irá complementar de sobremaneira o almoço e vai ajudar ele a passar o dia bem, né? E não esquecendo que às 3 da tarde tem a outra merenda, que ele pode utilizar um biscoito integral com um suco de fruta, ou então uma barra de cereal sem açúcar, uma barra de cereal diet com um iogurte natural. É importante que tem que tomar cuidado. Aí eu vou comprar um alimento, esse é diet e esse é light. Qual é a diferença? O alimento diet é aquele alimento que não contém açúcar, o alimento diet. Já o alimento light, ele pode conter açúcar, porque light significa o quê? Subtração de algum nutriente do alimento, que normalmente é gordura, é com pouca gordura, mas ele pode conter algumas frações de açúcar. Então é importante a observação do brasileiro que se transforma nessa época. A gente tem que ver que o brasileiro tem que buscar informação na rotulagem dos alimentos, para no momento de fazer a feira, olhar o que está levando para casa, porque naquele momento ele pode estar levando a saúde ou a doença e pagando caro, já que hoje os alimentos, eles realmente estão no orçamento familiar bastante, estão caros, né? Ele não pode adotar o Google como o seu médico diário, né? Ele tem que buscar nutricionistas aqui na região, que hoje nós somos em uma quantidade bem significativa. Há 26 anos, quando eu comecei aqui, eu fui um dos pioneiros na região. Eu tive um grande trabalho, mas com satisfação, de orientar a alimentação das pessoas. E naquela época, lembro, ainda em Ipueira, em Jardim do Seridó, em Ouro Branco, estimulando eu, fazendo o trabalho de um educador físico, estimulando eu as pessoas a caminharem nas avenidas, nas ruas das cidades. E hoje eu vejo vários nutricionistas, vários educadores físicos aí, eu passo e fica na minha memória, fica para minha consciência. Pelo menos alguma coisa eu fiz na minha vida profissional. Porque para mim hoje a profissão é como um casamento prazeroso. A gente não abusa de trabalhar, de mostrar, de fazer alguma coisa pelo nosso semelhante. Para finalizar, o jantar do diabético. O jantar tem que ser leve, de preferência uma papa de aveia, uma canja de arroz com frango, um arroz com frango, pode ser 2 vezes por semana um arroz com bife e verduras, e pode também colocar um suco de fruta ou uma fruta, que é muito mais saudável consumir a fruta do que o próprio suco, porque a fruta, o alimento está vivo, do jeito que Deus deixou na natureza, e o suco já teve a ação do homem com as hélices do liquidificador, já agrediu o alimento, já destruiu vitaminas, enfim. Comer a fruta é muito mais saudável, porque é mais digerível, tem mais fibra, porque não teve peneira para coar, para tirar a fibra. As pessoas, nossa região tem um costume muito grande de retirar a fibra das frutas, que é aquele bagaço, que o intestino ama as fibras, ama o bagaço, porque é quem vai, na verdade, nortear o bom funcionamento, ou seja, o peristaltismo, que é o funcionamento normal do intestino, porque o intestino, ele é programado para todo dia funcionar. Eu quero aqui agradecer a sua participação, mas antes eu não posso aqui ser... eu tenho que ser correto com o nosso ouvinte. A pergunta que ele fez era se ele pode comer o cuscuz arroz. Eu não sabia que existia. Existe eu pensei que era cuscuz ou arroz. Existe uma farinha feita de arroz, pré-cozida, para produzir o cuscuz feito de arroz, né? Na verdade, não há problema nenhum quanto a isso, mas é importante consumir moderadamente. Diabético não pode consumir nada em demasia, tudo demais é veneno. Tem que consumir, procurar um nutricionista da sua cidade, procurar
ter cuidado com o que está comprando, como preparar, procurar se alimentar num ambiente tranquilo, de paz, desenvolver atividade física diariamente, se alimentar de 3 em 3 horas, consultar os médicos regularmente, ou seja, aprenda, monte uma agenda para a sua saúde, porque quem vai agradecer é você. Esqueça o passado doentio e plante uma semente do futuro saudável, porque senão você terá complicações bastantes aí. Isso vai ser ruim para você no futuro. Poderá ter complicações do coração, da visão, dos rins. Olha, a maior parte dos pacientes diabéticos que tem problemas renais e que fazem hemodiálise é porque a grande parte deles não se trataram, não se cuidaram. Olha, a gente tem a alegria aqui de já registrar aqui nos estúdios o Frei Hans, o nosso Nelson Giovanelli, dele que são fundadores da Fazenda da Esperança, do Antônio Carlos. O Nelson quer fazer uma pergunta para o nutricionista? Pode ficar à vontade, Nelson, pode pegar o microfone aí. O Frei Hans quer fazer. Bom dia, Frei Hans. Bom dia a todos. Doutor, nós temos uma experiência muito interessante para diabéticos com a babosa, o suco de babosa. Tomando de manhã e à noite ajuda muito a baixar. Isso tem uma base científica ou só a praxis nossa? Porque muita gente pede babosa, toma e disse ajudou muito, especialmente no diabetes. A base científica é a própria natureza, é a própria composição química do alimento que Deus deixou para o homem. A babosa, como outros vegetais, são ricos em fibras. E essas fibras, solúveis e insolúveis, quando alimentadas, quando ingeridas diariamente, com certeza vão proporcionar um controle no intestino, na função digestiva, e isso vai acarretar no controle glicêmico. Além que a babosa ela tem baixo índice glicêmico, ela não vai alterar propositalmente a glicose, então ela tende a baixar, como também outros vegetais, os diabéticos que utilizam hortaliças que são vegetais e como verduras e legumes. Quem consome isso diariamente vai ter um controle. Só para dizer e explicar, hortaliça significa dizer, é um termo genérico, verduras e legumes. O que são verduras, o que são legumes? Verdura é tudo que for folhoso, legume é o que for mais duro, mais rígido. Então, por exemplo, batatinha, cenoura, girimum, é legume? O que é verdura? É cebola, alface, acelga, coentro, só para dar um exemplo. Então, quem consome diariamente isso aí, vai, não só a babosa, como também vegetais, de uma forma ou de outra, vai facilitar e ajudar a controlar de sobremaneira a taxa de diabetes e também de outras dosagens, como o colesterol e o triglicerídeos. Por quê? Porque o reino vegetal, nenhum alimento que provém da natureza do reino vegetal de plantas tem colesterol. Por quê? Porque nenhuma planta tem fígado. Porque quem produz colesterol nos seres vivos é o fígado. Então, nenhuma planta tem fígado. Então, planta não aumenta colesterol. Nenhum derivado da planta, nenhum fruto da planta, verduras, frutas, legumes, nenhum vai aumentar o colesterol. E sim vai proporcionar a boa saúde dos intestinos, que com isso vai ajudar. Intestino saudável, primeiro passo para ajudar o corpo a se organizar. O Nelson também tem uma pergunta, Nelson, bom dia. Agora eu estou entendendo, doutor, obrigado por essa explicação, que nós temos várias experiências de um sacerdote nosso, que é diabético, não conseguia baixar a taxa que o senhor explicou de glicose. E quando começou a tomar a babosa, já estava alto, 200, 300, aí abaixou para 100 e pouco. Então é devido a isso que o senhor explicou. E também a natureza, ela elabora em alguns produtos naturais substâncias que ajudam também a controlar. Não é só a fibra que contém naquele alimento que ajuda, não. São outras substâncias saudáveis. Você vê que basicamente, se formos estudar de uma maneira profunda as frutas, as sementes, as ervas que estão na natureza, a gente vai perceber que existem medicamentos produzidos pela indústria que são retiradas substâncias, a matéria-prima desses produtos da natureza. Então,
A natureza também cura. A gente pode buscar através da cura, da natureza, dos produtos naturais. Hoje tem esse movimento todo de produtos que não contenham agrotóxicos, né? Os produtos mais saudáveis, porque a gente sabe que grande parte do que nós consumimos hoje estão envenenados. Aditivo Químico Brasil, nosso país, ele é o maior consumidor mundial de agrotóxicos, de pesticidas. Mas o Brasil ainda não é no mundo o primeiro lugar na produção de alimento. Então o que é que mostra isso? A novela, o Velho Chico está mostrando isso aí. No Brasil, a população que planta também não lê a rotulagem, como quem compra os alimentos para levar para casa também não lê a rotulagem dos produtos, não costuma ler o que está produzindo, o que tá colocando na sua produção. E com isso acaba colocando veneno em demasia. Então intoxica o alimento que vai ser produzido, intoxica a terra, intoxica o ar e intoxica a água. No final, nós vamos estar contidos num ambiente todo doentio. Ou seja, houve um desequilíbrio ecológico. E o homem que convive nesse meio, nessa ecologia doente, que ele próprio envenenou, como é que ele vai ter condições de ter saúde? Para ele ter saúde, ele tem que viver no meio saudável. Água boa, ar atmosférico saudável e solo bom para se plantar. Então, nós temos que tomar cuidado com tudo que a gente faz que produza algo que seja insumo de vida para a humanidade. Doutor Joaquim, nós temos aqui muitas perguntas e eu sinto uma coisa que eu não gosto de deixar o ouvinte sem resposta. Eu só queria que o senhor respondesse rapidinho a cada pergunta aqui. Eu me chamo Gina Carla, moro em São João do Sabugi, aqui vizinho a Caicó. Gostaria de saber se quem tem picos de hipoglicemia no futuro poderá se tornar uma pessoa diabética. Sim. Gina, um abraço para São João do Sabugi, em 1997, 98, 99. Fui o primeiro nutricionista a atender em São João do Sabugi. Não sei se faço parte dessa história, mas que fui. Não sei se alguém vai lembrar e me colocar nos anais da história. Mas com muita honra, com muito prazer. Gina, normalmente as pessoas que têm diabéticos na família, familiares diabéticos, olha, se seu avô, seu tio é diabético, inicia logo os seus descendentes a ter hipoglicemia, para lá na frente desencadear a doença. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você procurar socorro médico, vamos fazer uma avaliação, fazer uma curva glicêmica e a partir daí começar a controlar a sua alimentação, principalmente ingerindo fruta às 9 da manhã, às 3 da tarde e antes de dormir, para que não tenha os picos de hipoglicemia e que você tenha uma vida com mais segurança. Sandra, bairro Serrote Branco, diabético, pode comer melancia? Melancia é doce, né, Marcos? Então não pode. Paciente diabético, o indivíduo diabético, o homem diabético, a mulher diabética tem que procurar encontrar uma forma de diminuir os alimentos adocicados. Mas vamos supor que ele esteja com a taxa normal, ele desenvolva uma atividade física diária e tem uma vida saudável. Não tem problema nenhum consumir um pouco de diabetes 3 vezes na semana, mas se ele tiver com diabetes alto, não é recomendado. Por quê? O diabetes, mesmo sendo uma fruta com baixa caloria, mas tem um valor de frutose bem aproximado, porque a frutose, para quem não sabe, é o açúcar das frutas, é o açúcar mais doce da natureza. É o açúcar natural. É o açúcar natural. Toda frutose é natural do alimento. Então, assim, pode consumir melancia, sim, em pequena quantidade, mas é importante controlar a glicose. Estando muito alta, evite. Uma fruta boa para o diabético utilizar diariamente no seu cardápio vai ser a maçã, consumida com a casca, porque vai aumentar a quantidade de fibras, a pera, a laranja, a tangerina e o suco, porque eu sempre gosto de orientar as pessoas, porque ajuda até a circular bem o sangue, é o suco de limão. O limão é fantástico, pessoal. Só não pode para chupar, né? Porque o limão você pode colocar no alimento ou preparar um suco. Você pode pegar um copo com água gelada e espremer dois limões ali, colocar adoçante artificial e seu suco tá pronto, feito na hora. Vitamina C, uma vantagem. O limão, ele tem uma propriedade funcional de afinar o sangue e melhorar a boa circulação. Vou dar aqui um exemplo. Se você estiver começando a dormir, na hora que você estiver em repouso,
começar os seus dedos ficarem um pouco adormecidos, utilize limão, para você ter uma ideia, que vai melhorar bastante. E é importante, se as pessoas estão adormecendo as mãos com frequência, os pés com frequência, o primeiro passo é fazer exames, ver as dosagens de glicose, de colesterol, de triglicerídeos, e não esquecer que a caminhada ajuda a controlar. Agora, o suco de limão ajuda a fluir o sangue melhor no sistema circulatório, ajuda muito. Não que a pessoa vai consumir limão em demasia, pode até causar algum problema no estômago devido à acidez aumentada, mas um copo de suco de limão após o almoço também, até a digestão ajuda.